a incapacidade ela é reprovada na reabilitação profissional do INSS, o que acontece? Perde o benefício, continua com o benefício, é obrigado a continuar de volta na reabilitação, faz perícia de novo no INSS. O que acontece? Quando o INSS determina que um segurado com incapacidade laboral ele precisa passar pela reabilitação profissional, isso significa que foi constatado que, embora ele não possa mais exercer a sua função habitual, ainda possui capacidade para desempenhar outra atividade. O objetivo da reabilitação é justamente proporcionar meios necessários, como cursos, orientações, adaptações. Deixa eu alertar, tudo que eu falo aqui é com relação ao próprio INSS em muitas partes do texto falando, tá? Nem sempre o que eles falam, o que eles colocam no papel é o que eles praticam, tá? Para que o segurado retorne ao mercado de trabalho em nova função, ele condizente com as suas limitações. Quer dizer, é feita uma avaliação. Se ele pode ser reabilitado para sua função ou para outro tipo de função. Entretanto, muitas dúvidas surgem quando o processo de reabilitação não atinge o resultado esperado. Uma das mais comuns é, se a incapacidade é reprovada na reabilitação profissional do INSS, o segurado ele perde o benefício? A resposta não é simples, pois depende aí de diversos fatores analisados caso a caso, pela perícia médica, por uma equipe multidisciplinar do INSS. Olha só que atualização, que conteúdo, pessoal. Em primeiro lugar, é fundamental entender que o processo de reabilitação ele não é opcional. Se você for encaminhado para reabilitação, você tem que ir. Se você não for, você perde o benefício. Se o INSS determinar a participação do segurado nesse programa, ele deve cumprir. A recusa injustificada pode sim levar à suspensão, à cessação do benefício, já que isso é interpretado como falta de cooperação do segurado para a sua própria recuperação e reinserção no mercado de trabalho. Agora, quando a reabilitação é iniciada, mas no decorrer do processo a equipe identifica que o segurado não possui mais condições físicas, mentais ou cognitivas para ser reabilitado, essa constatação deve ser formalmente registrada em um laudo médico. Essa reprovação ela não é culpa do segurado, mas sim uma constatação médica ou funcional de que ele realmente não pode ser reabilitado. Nesse caso, se ficar comprovado que a pessoa continua incapacitada e que a reabilitação não foi possível, o INSS simplesmente não pode cortar o benefício. Ouviram, pessoal? Se a pessoa não puder ser reabilitada, o INSS não pode cortar o benefício. Ao contrário, ele deve manter ou até converter, por exemplo, o auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio doença, para a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, caso não haja previsão de melhora e reinserção no mercado de trabalho, conforme a avaliação da perícia. Por outro lado, se a equipe do INSS entender que o segurado ele tem condições de ser reabilitado, mas este não demonstra interesse, quer dizer, o segurado não está nem aí, abandona o processo ou não cumpre as exigências, o benefício ele é suspenso ou cancelado. Tá? Então a reabilitação não é brincadeira, você não pode atrasar. Se você atrasar sem justificativa, você pode sair, eles te tirarem do programa e ainda suspender ou cancelar teu benefício. Isso ocorre porque o órgão entende que o segurado está negando a participar de uma etapa obrigatória de sua reabilitação funcional. Há também situações em que o segurado tenta cumprir todas as exigências do programa, mas mesmo assim não consegue se adaptar a uma nova atividade. E aí? Quando isso é bem documentado, inclusive com laudos de especialistas e relatórios do processo, essa reprovação na reabilitação pode servir de base para a manutenção do benefício por incapacidade. É o que eu falei, né? Uma pessoa, vamos lá, um carreteiro, o cara carrega aí toneladas pelas estradas da vida, acontece um acidente. Você vai colocar esse cara para trabalhar numa cozinha de creche? Você vai colocar um cara desse para trabalhar de promoter, quer dizer, ficar divulgando eventos? Você acha que essa pessoa vai se adaptar a isso? É claro que não, né? É importante que o segurado ele tenha um acompanhamento médico, se possível, assessoria jurídica durante o processo de reabilitação. Muitos segurados não sabem como se portar durante o processo ou sequer compreendem as exigências do INSS, que pode prejudicar a situação e levar um corte indevido no benefício. Advogado é importante, pessoal. Ah, mas eu não tenho como pagar advogado. Vai na defensoria pública. É importante alguém estar te acompanhando, pessoal.
A participação de cursos, treinamentos oferecidos é essencial. Caso o segurado não consiga concluir as etapas por motivos de saúde devidamente comprovada, a equipe deve considerar essa limitação ao avaliar a possibilidade de reabilitar. Em alguns casos, o INSS oferece meios auxiliares, tá? Por exemplo, prótese, adaptações de equipamento para ajudar no processo de reinserção. A ausência desses recursos ou a ineficácia também pode comprometer a reabilitação, o que deve ser relatado no processo e usado como argumento em caso de negativa injusta do INSS. O segurado que tiver o benefício cessado sob a alegação de reprovação ou conclusão da reabilitação, mas ainda se sentir incapacitado, quer dizer, eles falaram que você está bom, que está concluída a reabilitação, mas você não se sente assim, pode e deve buscar a via administrativa para contestar a decisão, que é impossível, porque eles querem se ver livre de você. Para eles, você fez lá um cursinho, não interessa se você entendeu ou não entendeu, você fez a carga horária lá, tchau, você está reabilitado. Tá? Eles falam que não, que vai ter equipe multidisciplinar, que vai ter alguém te acompanhando, não tem porcaria nenhuma, tá? É o que eu falei aí, no papel tudo é lindo e maravilhoso. Caso não tenha sucesso, você também pode recorrer à justiça para solicitar uma nova avaliação e concessão da aposentadoria por invalidez. Existe jurisprudência em diversos casos que a incapacidade para toda e qualquer atividade laborativa, mesmo após a tentativa de reabilitação, justifica a aposentadoria por invalidez. O fundamental é que você tenha a prova médica robusta, comprovação de que a reabilitação ela não funcionou. Vale lembrar que a reabilitação é um direito, olha lá o segurado, o INSS, mas também é um dever, quando recomendável pelo INSS. Por isso é fundamental o comprometimento em todas as etapas do processo e o registro de qualquer limitação ou dificuldade encontrada no caminho. Pessoal, não é brincadeira, tá? É o que eu falei, atraso. Eu já soube de casos de atraso, a pessoa perdeu. Foi tirada do curso, tirada do programa de reabilitação e perdeu o benefício. O simples fato de ser reprovado na reabilitação não significa automaticamente que você vai perder o benefício. Como nós falamos, você tem recursos. Agora, se a incapacidade persistir e, por exemplo, houver documentação médica suficiente que comprovando a incapacidade, o benefício ele vai ser mantido ou vai ser transformado. Importante você saber que enquanto você está na reabilitação profissional, nem o benefício nem o pagamento pode ser suspenso. Está cheio de aposentados por invalidez que foram encaminhados tanto pelo INSS como pela Justiça para reabilitação profissional e já estão há anos aguardando. Tiveram lá uma entrevista com a assistente social, a mesma conferiu documentação, viu algumas informações e falou, aguarda. E tem gente 4, 5 anos aguardando. E eu acho engraçado que tem gente que arranca os cabelos, está preocupado, liga para o INSS. Pelo amor de Deus, está recebendo o benefício normal. Para que está ligando para o INSS? Você está querendo perder seu benefício? Está querendo arrumar problema? Quem tem responsabilidade em reabilitar você é o INSS. Se o INSS não tem condições, não tem estrutura, problema do INSS. Você não fique procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo. Quem procura, acha. Fica quietinho aí no teu canto, recebendo teu benefício. Deixa o INSS que se vire com seus problemas. A sua parte você fez. Contribuir com o INSS, ninguém perguntou se você queria ou não. E você fez sua parte para você atender os requisitos e ter direito a um benefício na hora que você está precisando de um suporte, devido a uma incapacidade. Se o INSS tem estrutura ou não, se eles têm competência ou não, problema deles. Fica na tua, tá bom? Não fica ligando em 135 em de agência que você vai arrumar problema, tá bom? Olha lá, meu amigo, escuta o que eu estou falando, eu já vi casos assim. Se você ainda não é inscrito no canal, está chegando a primeira vez, seja muito bem-vindo. Aproveite sempre nossos conteúdos aqui, porque você não vai ficar desatualizado, tá? E olha que tem atualização, tá? E aqui, quando tem que descer a porrada, a gente desce a porrada também. Tem conversa mole não, tá? Aqui é direto no assunto, sem conversinha, sem rodeio, que nem mosca de padaria. A mosca de padaria fica voando em volta do pão doce lá,
e não come. Não, aqui a gente vai, come o pão doce, arregaça, não tem conversa não, tá? É um jeito mais descontraído de fazer um vídeo, né, pessoal? Não ficar aquela coisa monótona também, né? E aqui envolve, o INSS é um órgão político, de vez em quando a gente tem que descer a porrada na política, porque absurdo o que acontece. Um dos exemplos é que os caras que roubaram o INSS não, roubaram os segurados, roubaram aposentado, pensionista e outros benefícios, esses sindicatos, associações, ONGs, meteram a mão em mais de bilhões de reais. Faço-lhe uma pergunta, tem alguém preso? Já devolveram o dinheiro? Não, não tem ninguém preso. Ninguém devolveu o dinheiro, você não ouve nem a imprensa falando nisso. E esses dias, o governo fez o pedido para o Procurador-Geral da República para arquivar todos os processos relacionados a esse roubo. E o que o Procurador-Geral da República fez? Arquivou o processo, como se nunca tivesse existido. E aí já veio outras denúncias, isso e aquilo, para a cortininha de fumaça abafar esse caso, cair no esquecimento. E aí estão querendo devolver o dinheiro, mas sabe quem vai pagar? Você que recebe o benefício, que perdeu e foi roubado, agora você, com seus impostos, você vai ter que pagar. E o ladrão ficou com o dinheiro, e nem preso foi. E tem gente aqui que aplaude isso. Quer dizer, que nome você dá para uma pessoa que aplaude uma situação dessa? Muito obrigado aí a quem está sempre me apoiando, incentivando, interagindo com o canal. Que Deus abençoe, meu amigo e minha amiga, a casa, a vida, a família de vocês, sempre, tá? Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.